Eu tenho o prazer de conversar neste momento com o doutor Mauro Guedert, ele que é advogado, representante do setor jurídico do Sim Combustíveis, uma das entidades, minha gente, que está organizando uma mobilização importante no nosso estado e que também representa a nossa região. Tudo isso porque um evento vai essa semana reunir donos de postos de combustíveis do estado para discutir uma decisão polêmica do governo de Santa Catarina que pretende cobrar mais ICMS dos postos. Doutor Mauro Guedert, boa noite, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, professor? Boa noite, saudações aí aos seus ouvintes, um grande abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade de poder estar presente aqui e esclarecer essas questões relacionadas aí ao ICMS e ao nosso evento que será realizado amanhã. Ô, doutor Mauro, na verdade o agradecimento é todo nosso de trazer uma pauta tão relevante para o nosso Jornal da Cidade, segunda edição. Queria começar conversando com o senhor a respeito deste movimento, né? As entidades representativas dos postos de combustíveis aqui do nosso estado estão bastante preocupadas porque os proprietários de postos de combustíveis podem ser tributados a mais por parte do governo do estado. Você poderia explicar para o nosso ouvinte que cobrança seria essa? Certo. O principal tributo hoje em dia dos combustíveis é o ICMS. Uhum. Pois bem, o ICMS ele é cobrado a cada estado tem uma alíquota. Sim. E cada estado também estabelece um preço de pauta que vai incidir a alíquota escolhida também pelo estado e é o que vai ser incluída no preço na aquisição do produto. Uhum. Pois bem, quando esse preço de pauta ele é um preço inferior, ele é um preço abaixo do preço que é comercializado nas bombas, ele favorece o consumidor porque ele acaba pagando menos imposto. Certo. Entretanto, o varejista de combustíveis, o posto revendedor, ele é um repassador desse imposto. Uhum. Então, se o consumidor foi beneficiado, o posto repassou esse imposto. Entretanto, o que nós temos é que o preço de bomba ele é diferente do preço de pauta, até porque o valor na distribuidora é outro, enfim. E o posto, é claro, evidente, vende, comercializa, de acordo com as suas necessidades. Então, como o posto revendedor ele é um repassador do imposto, o governo agora deseja cobrar essa diferença entre o preço de pauta e o preço de venda. Se o governo tivesse mantido o preço de pauta semelhante ao preço de venda, isso não estaria ocorrendo. Portanto, evidente, por uma decisão política, o preço de pauta foi colocado artificialmente para baixo. E aí, os postos revendedores continuaram vendendo no preço normal de bomba. E agora o Estado deseja fazer a cobrança desta diferença. Então, são valores expressivos, Olha muito só. expressivos. Então, a nossa preocupação é que, não sendo o posto revendedor o sujeito passivo dessa obrigação do ICMS, que é o consumidor, que somos nós, né, que adquirimos vamos lá, encher o tanque do carro, e o Estado agora deseja cobrar dos postos revendedores. É evidente que é uma conta gigante. Nos primeiros 12 meses aí, estima-se, segundo a ANP, um valor aí de 100 milhões nesses Olha. primeiros meses do ano aí. Então, realmente, o posto revendedor não tem como absorver o pagamento desses valores, mesmo porque não é o sujeito passivo da obrigação. Ô, doutor Mauro, enquanto você falava, eu ia pensando, normalmente quando a sociedade recebe um aumento de preços, a culpa sempre acaba caindo. Por mais que a gente hoje já tenha uma visão um pouco mais politizada do processo, já se fale muito em cotação do petróleo no cenário internacional, da questão cambial, das guerras que podem influenciar o valor, enfim, das conurbações, questões econômicas, sociais, globais, enfim. Mas sempre tem aquele que diz assim, a culpa é do dono do posto de gasolina, que ele não reduziu a margem de lucro, blá, 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 blá. Mas nessa situação que você está colocando pra gente, o governo tem uma intenção
que já se mostra lesiva não só ao Sim. proprietário do posto de gasolina, do posto de combustíveis, mas porque provavelmente é uma decisão que vai lá no final das contas chegar na bomba também. Não, essa situação não chega na bomba, né? Aham. O nosso problema é ter que pagar uma conta que não é nossa. Sim. E o governo criou artificialmente esse congelamento de pauta com o preço reduzido e acabou por cobrar essa conta agora. Querer cobrar essa conta agora que não é da Réveillon. Numa mera manipulação Então, política. em virtude de N situações que o Sim. governo entendeu que deveria fazer, até para poder segurar o preço, enfim. Mas essa conta não pode estourar agora nos postos, né? Aham. Isso não tem nem uma razão, eu diria até legal, porque efetivamente os postos não ficaram com Sim. esse valor. Eles são repassadores do ICMS. Nós estamos falando de ICMS-ST, porque é a hora que o posto adquire, ele já Aham. paga o ICMS na frente, né? Então, o motivo principal dessa Assembleia Geral é justamente para discutir essa questão. Ô, doutor Mauro, e É, quando que o pra, governo quer começar a cobrar esse imposto? Já tem uma previsão? sim, 22 de dezembro de 2022. O que acontece é que essa solução, poderia haver uma solução do governo na questão se ele tivesse aderido ao regime optativo tributário, que é Uhum. o ROT. Uhum. Ele acabou saindo do convênio, 16 estados aderiram a esse regime optativo tributário nos seguintes termos. O que Uhum. significa isso? Quando inicia-se o ano fiscal, o posto ele pode optar ao final do período, restituir valores que ele tenha devido a esse jogo do preço de pauta, ser restituído desse valor, ou fazer a complementariedade, que é o pagamento. Sim. Então, isso ajuda os postos a manter dentro de forma linear essa situação de controle de pagamento dos tributos. O que chama atenção é que, por parte do governo, faltou diálogo. Sim. A revenda sempre procurou o governo para conversar, para poder explanar, para poder explicar a situação, de como é que se encontra. E não houve essa abertura. Hoje, nós estivemos na Assembleia Legislativa, no gabinete do presidente da Assembleia, o deputado Moacir Sopelsa, Uhum. com mais alguns outros deputados, justamente procurando esse canal de comunicação com o governo. E nós saímos dessa reunião muito otimistas em relação ao que a Assembleia poderá fazer, criando inclusive uma agenda positiva, né, do qual o presidente se comprometeu e os demais membros que estavam presentes na reunião a solicitar um agendamento com o secretário da Fazenda, Uhum. para que então possa levar a ele esses questionamentos e, principalmente, a adesão ao ROT, para que os postos, então, possam aderir a esse programa, e aí não vai haver essa cobrança, que nós entendemos não é justa, porque o posto revendedor, ele é apenas um repassador do ICMS. Ô, dout- E, ô, enfim, doutor Mauro, me permita te fazer. Esse setor é um setor muito importante para o Estado. São mais de 1.900, são 1.938 postos de combustíveis em operação no estado de Santa Catarina, de acordo com a Agência Nacional de Petróleo. São sim. 25 mil pessoas, né, empregadas especialmente nesse setor. E eu te pergunto o que na prática essa medida do governo traz de impacto no novo custo para os postos de combustíveis. Então, é muito importante essa pergunta, porque nós temos aí uma possibilidade real e efetiva de que muitos desses postos revendedores, eu estou falando de posto revendedor aí de 30, 20, 30, 40 anos, Aham. que a nossa característica da nossa revenda
é familiar, né, de pai para filho. Então, Uhum. não é paraquedistas que chegam aqui e montam seus postos. Então, Aham. o que pode acontecer? Se essa dívida efetivamente for levada adiante, muitos destes postos vão, infelizmente, Quebrar. fechar, vão quebrar, né? A situação não é boa, né? Muitas pessoas têm uma ideia eh, do empreendimento que é 100% garantido, não é, isso não, né? É uma luta diária, justamente em função né, desse ganho mínimo por litragem. Enfim, Uhum. então a consequência social também é uma preocupação. É evidente, nós temos aí essa gama de pessoas trabalhando, e não é só o direto, né? Nós temos aí Claro. os empregos indiretos que são criados Uhum. Uhum. ao redor do posto de combustível, né? Sim. Então, é preciso ter essa sensibilidade, o governo precisa ter essa sensibilidade para entender que existe aí um reflexo social, né, iminente. E os postos estão abertos para a conversação, nunca fechar as portas para o diálogo. E nós, é claro, como categoria econômica, hoje, inclusive na Assembleia, o secretário Paulo Eli estava lá e disse que o setor de combustíveis é efetivamente aquele que mais arrecada, Uhum. em função, é claro, né, todo mundo abastece, é Claro. diesel, é gasolina, Uhum. é o etanol, enfim. E nós não tivemos, por parte do governo, esse olhar, esse cuidado, né, com a nossa categoria. Então, nós estamos nos reunindo em Assembleia Geral amanhã, São será dois com eventos, né, doutor Mauro? o primeiro evento foi realizado hoje Aham. na Assembleia. Foi essa Sim, conversa sim, que nós tivemos sim, lá com sim. o deputado Moacir Sopelsa, o presidente da E vocês Assembleia, e saíram os de outros lá, vocês deputados. saíram de lá positivamente impressionados. Acreditam que gerou-se um Saímos, bom resultado. saímos, saímos otimistas, Tá. né, nessa reunião de hoje, porque o presidente da Assembleia se comprometeu a conversar com o secretário da Fazenda e, se não resolvesse, conversar com o governador. E aí tomaram uma posição no sentido de que reuniram o colégio de líderes, e aí então proporam, quem sabe, um projeto de lei no atendimento do ROT, né? E Uhum. aí é evidente que vai ter o trâmite na Assembleia, Claro. se o entendimento for esse do colégio de líderes, de apoio à revenda, principalmente em função dessa questão social, né? Preciso chamar a atenção a isso. Se tudo der certo, é claro,